Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quantum Cast, o podcast da Quantum 3D. Meu nome é Daniel Cury e eu sempre trago convidados do mercado de trabalho para, obviamente, contar a sua trajetória e também compartilhar a experiência. Hoje eu estou com o Dr. Leandro Vanucci, ele é especialista em implante dentário e eu quero conversar com ele. E seja muito bem-vindo a esse episódio de Quantum Cast, doutor. É um prazer, Daniel, estar aqui com vocês e poder discorrer um pouco, né, sobre a nossa experiência dentro da odontologia, dentro desse mundo digital, que a gente vê que é uma novidade que já vem há muito tempo, né, acontecendo, mas que para grande parte dos dentistas, que assim possamos dizer, ainda é algo muito desconhecido. Sim. E o que eu vejo que, na verdade, é a falta, às vezes, de querer buscar algo para poder otimizar os seus resultados, né? Eu já tenho 20 anos na odontologia, a gente já passou por vários momentos da odontologia. E a gente sabe que, às vezes, equipamentos são lançados, materiais são lançados, e, às vezes, a pressa do mercado faz com que não tenha testes clínicos, e isso faz com que não tenha uma validação de fato, e isso faz com que o dentista fique receoso em fazer um investimento, ainda mais no momento da economia que a gente está passando, e, de repente, aquele equipamento que ele vai adquirir ficar obsoleto, não pelo fato de não ter uso, mas de não saber usar, né? Como é que foi a tua entrada no universo de impressão 3D e etc? Você teve uma resistência padrão do brasileiro ou você foi com afinco e curiosidade? Daniel, assim, é um traço da nossa personalidade, eu sempre tive essa ousadia de buscar algo diferente para os meus pacientes e para o nosso conhecimento como um todo, né? Você falou que eu sou implantodontista, eu sou especialista também em prótese, especialista em ortodontia e sou bucomaxilo. Então, eu sempre tive essa busca de conhecimento. Mas o meu principal impedimento foi o desconhecimento por não ainda fazer parte. O primeiro contato que eu tive foi na residência da bucomaxilo, em 2017, se eu não me engano, um professor meu tinha uma impressora e ele imprimia alguns modelos para a gente poder servir de guia para a cirurgia. E naquele momento eu achei algo muito distante pelo valor que ele falava, né? Mas a gente começou a buscar. A minha principal resistência não foi nem o fato do valor em si, não que não seja um ponto importante, mas foi o fato de não conhecer de fato. Então, por exemplo, eu tive uma negociação com uma empresa que eu acabei iniciando por essa empresa, foi praticamente 6 meses, porque primeiro eu busquei conhecimento, estudar artigos sobre o que era possível fazer, de como fazer, colegas, né, orientações, para depois me inserir nesse mundo. Você sentiu... Porque, assim, é interessante que os outros especialistas que eu entrei nesse papo foram mais recentes, né? Então a gente sempre traça um panorama aí de como foi quando começou e como está agora. Você acha que para quem está começando agora, para quem está migrando para impressão e para impressão 3D, para odontologia, você acha que está mais fácil, ele pega as coisas mais mastigadas do que na época que você foi desbravando, capinando do mato? Eu acho que hoje está mais prático, né? Mais previsível, se assim possamos dizer. Na cirurgia a gente fala muito isso, né? Previsibilidade. Então, hoje está mais previsível. Por exemplo, no que se tange às impressoras, teve uma evolução muito grande, né? Nos processos da impressão, no processo dos softwares que nós temos para poder fazer o CAD, nos scanners, que hoje temos scanners mais acessíveis, se assim possamos dizer. E isso faz com que a barreira de entrada nesse aspecto se torne mais fácil. Mas, claro que tem que ter a famosa curva de aprendizado, isso é inegável, né? Mas a gente tem, por exemplo, impressoras hoje no mercado que elas são muito, eu até falo, não é só apertar botão, se assim possamos dizer. Não que elas sejam melhor ou piores do que outra. A gente tem a SLA, tem a tecnologia de DLP, né, e LCD, e que cada uma tem as suas contraindicações e indicações, mas a gente tem os processos, se eu puder falar de marcas, se você me permitir, que fazem com que
o dentista se insira nesse mundo de uma forma mais previsível. Por exemplo, tem a tecnologia da Streetway, aquela que está ali atrás de mim, que a gente trabalha com ela, que ela já vem com o próprio software dela, é muito intuitivo, já vem com o sistema, tipo um combo que eles oferecem, né? Para tu poder já trabalhar. Tem outras impressoras, se eu puder também, que eu trabalho aqui, que são as impressoras, deixa eu ver se pega ali atrás, da China, se assim possamos dizer, né? Sim. Que são as chinesas. Tem um bichinho de luz aqui. Elas também são muito boas, só que vai ter que ter uma curva de aprendizado maior para tu poder alcançar o teu objetivo. Mas hoje eu sempre falo, qualquer impressora vai resolver o teu fluxo, mas tem que entender que o fluxo digital não se resume só à impressão, que é isso que acontece também. A pessoa às vezes vai para o congresso não criticando, é um relato. Às vezes o cara vai lá no stand e vê assim, não é só botar, já vai sair o dentinho pronto. Não é assim, né? O fluxo ele tem todo um passo a passo para acontecer. Não só a questão, por exemplo, você vai ter que ter o scanner, você vai ter que saber que, por exemplo, entender desde o início, né? O scanner vai produzir um STL. Às vezes, quando fala para o dentista, o que é um STL? Ele o STL. Então, o STL basicamente é um formato do arquivo, né? Assim como a gente tem um arquivo de vídeo, que tem o MP4, de voz, MP3, uma foto, que pode ser PNG ou um JPEG, o STL é o arquivo, né? Que você tira ali do escaneamento digital. Aí, após aquilo, você vai ter que transformar em algo para você fazer a impressão, através do CAD, que pode ser o Exocad. Então, hoje, Daniel, por exemplo, tem softwares que são abertos, né? São free, se assim possamos dizer, que você consegue fazer bastante coisa. Então, eu vejo que hoje o mercado está mais fácil nesse sentido. Nessas etapas desses processos, né? Qual que você quebrou mais a cabeça, assim, que você penou mais para conseguir acertar? Olha, eu acredito que seja a maquiagem, né? O processo da maquiagem, tá? Não menosprezando os outros processos. Como eu estava falando do fluxo, né? Você vai fazer o espelhamento, vai fazer o CAD, o projeto, depois vai jogar para a impressora, aí vai imprimir, aí depois vai lavar com álcool etílico, álcool isopropílico, então álcool cereal, depois vai para a cura. Enfim, e depois tem a maquiagem, né? Tem a maquiagem. Essa maquiagem, eu acho que é o mais detalhado. Porque, Daniel, você sabe que o paciente hoje, cada vez mais, com a questão das redes sociais, ele é mais exigente, né? Ele Sim. fica olhando a cervical aqui, nessa pontinha aqui. Então, a maquiagem é o desafio. Primeiro, você achar um bom sistema de maquiagem, que a gente tem vários no mercado, tá? Eu sempre direciono, e eu sempre falo no fluxo, né? Tu tem que saber o que tu quer no fluxo, né? E a maquiagem foi o meu principal desafio. Hoje, graças a Deus, com a nossa curva de aprendizado, a gente já consegue desenvolver bastante o nosso trabalho. No começo, você fazia todas as etapas ou você já começou com um trabalho de equipe, cada um fazendo um processinho? Rapaz, eu comecei com a minha esposa por livre e espontânea pressão. Ela está aqui comigo, inclusive, ó. Ela virou protética, entendeu? Que legal. Virou protética e hoje ela comanda praticamente o laboratório nesse sentido, tá? Hoje a gente já tem um processo também da fresagem e tudo mais. Então, ela já comanda porque é possível, de acordo com a tua demanda, Daniel. Tu tem um consultório que não tem um grande volume, tá? Dá para tu imprimir e entregar um trabalho, de repente, no mesmo dia, tá? E hoje, por exemplo, tem a Streetway, lançou agora, se eu não me engano, a 55, ela já faz o dente mais rápido, até acho que é 10 minutos imprime o dente. E tem a nova Midas também, que também imprime ainda mais rápido com a resina de carga cerâmica, que a gente pode também falar de resina, né, da questão das resinas. Mas a chinesa os colegas desenvolveram o mini vat, né, que é o vat é o tanque onde fica a resina. Sim. Que faz com que tu também consiga com a chinesa de uma forma mais econômica, não vou falar barata, mais econômica, se assim possamos dizer, também fazer esse trabalho mais rápido. Então, tu fez ali 10 minutos, imprimiu o dente, levou para lavagem, cura, e conseguir fazer uma maquiagem com um bom treinamento, né? Interessante. Até porque esse minivat, ele
já descarta possíveis desperdícios de material, né, cara? A gente está falando de um material, de um insumo que é bem caro. Você faz as duas etapas, né, de impressão, a impressão de carga cerâmica e a impressão com resina normal, né, para fazer os encaixes, né? Isso. Aí, como eu estava falando, dentro das resinas, né, é sempre uma pergunta frequente dos colegas também, né, quais são as resinas? Então, tem vários tipos de resina e você tem que saber o que você vai necessitar. Se tu é um ortodontista, tu vai precisar de modelo, tu tem as resinas de modelo, que são resinas que a gente fala que não vão para a boca, né? Não precisa ser biocompatível porque ela não vai para a boca. Ela tem que ter o quê que eu falo? Tem que ter um preço bacana, primeiro ponto é importante. Tem que ter uma boa flexibilidade, porque eu já passei por algumas experiências de algumas resinas que literalmente eram muito secas, né? Então, quando às vezes tu imprime o modelo, ela na hora que tu quer colocar o link, o dente, tem aquele banho. Tá fazendo o dente aí? Ó, por exemplo, estou fazendo aqui esse dente aqui, ó. Tá aqui, né? Aí quando a gente ia colocar o link, está pegando aqui? Sim. Aí vai encaixar, aí ela quebrava com facilidade. E hoje a gente trabalha com uma resina que nos permite um resultado muito melhor nesse aspecto. Então, aí tem a resina de guia cirúrgico, se você já permite também você levar até para esterilizar, no caso de cirurgia ortognática, então guia para cirurgia de implante, tem as resinas para placa, né? Tem uma placa aqui, tem resina para placa aqui, por exemplo, uma placa ó, de um relaxante, que essas daqui tem que ser biocompatíveis. Tem que ser biocompatíveis, aprovado, né? Pela Anvisa, para que você possa usar. E tem as resinas com carga cerâmica, né, Daniel? Que a gente fala que não é definitivo, e eu sempre tenho esse questionamento na odontologia. Meu conceito pessoal é assim, que não existe nada para sempre, né, Daniel? Então, eu não gosto de trabalhar para sempre, é de longa duração, tá? Agora, você tem que saber explicar para o seu paciente dentro daquilo que você está oferecendo, dentro dos materiais que existem no mercado. Já nos Estados Unidos, eles têm a legislação um pouco diferente. Essa Ceramic Crown, ela e a ONX2 da Spiritway, lá ela já é qualificada como material definitivo, de longa duração. Aqui no Brasil, a legislação não permite falar isso. Então, assim, se tu vai fazer só modelo, é bom que tu tenha uma resina de modelo, uma resina que não vai te dar, que não exale odor, né? Um odor tóxico, que é outro ponto importante também, que às vezes passa alguns colegas, às vezes no fluxo com aquelas máscaras, que assustam os outros colegas, né? Eu, quando iniciei, eu fiquei muito assim, rapaz, como é que eu vou botar essa máscara dentro do consultório? Né? Então, hoje tem resinas que não tem esse odor tóxico, né? E também ela não tem essa toxicidade. E dá faz com que tu consiga trabalhar de uma forma mais rápida e previsível, né? Você já trabalhou com um número muito diferente de resinas durante o seu tempo de experiência, né? Já. Você consegue perceber um avanço na tecnologia das resinas, assim, que diminuição de fator de erro, uma capacidade de impressão mais rápida no teu fluxo aí. Você percebe alguma coisa ou você acha que não mudou tanto? Não, mudou drasticamente. A tecnologia nesses últimos anos foi uma escala mesmo exponencial, de forma que está sendo cada vez mais direcionada à odontologia, né? A gente sabe que quando começou a impressão não era para a odontologia, né? E hoje não, hoje como a gente sabe tem as impressões que estão sendo feitas para a odontologia, as chinesas elas já estão se adequando à odontologia, eu acredito que devido à grande demanda, né, que crescente desse setor, e as resinas também, né, que as resinas, elas melhoraram nesse aspecto que eu falei, principalmente da toxicidade, né, esse aspecto da questão da friável, né, elas eram mais friáveis, até porque eu acho que elas eram sempre direcionadas para prototipagem, né, para imprimir outras coisas que não eram modelos de odontologia. Então, esse crescimento na qualidade, ele tem sido assim, significante nesses últimos anos.
Eu fico pensando assim, quando eu faço algumas impressões e tal, claro que meu nicho aqui de impressão é action e outras coisas assim e tal, de visual e tudo mais, de enfeite e tudo mais, mas às vezes pensando assim e tal, durante uma impressão, eu falo assim, pô, caraca, um negócio tão avançado, pô, isso aqui é um negócio tão, sabe, tão parece um negócio meio rupestre, saca? Você precisar fazer isso aqui, esse processo assim. Se você pudesse me dizer no seu trabalho assim tal, o que você mudaria que assim, pô, se eles fizessem isso daqui, ia mudar muita coisa. Eu acho que a principal que eu vejo a maioria dos colegas também questionar, e até minha mulher às vezes fala, é essa questão da lavagem da resina, tá? Por conta que a gente sabe, né, que ela está sendo feita por aposição e ali com os LEDs que vão formatando no processo de impressão, sempre quando tira dali vai com excesso, né? Então, uma resina que tivesse menos toxicidade e eliminasse essa questão da utilização de álcool, né? Eu acho que seria um ponto bem positivo, até porque, como eu te falei, né? Dependendo do ambiente que o cara está, se ele está dentro do consultório dele, aí ele bota lá um álcool de... A gente até brinca, né? Um álcool postílico, um álcool de posto, já instala todo o consultório dele ali. Então, eu vejo muitos colegas que, às vezes, até... Hoje eles vão para o álcool de cereal também, né? Para poder tentar diminuir isso. Mas tem empresa, por exemplo, como a Sprint, que ela só permite utilizar no equipamento dela, lavadora, o álcool isopropílico. Então, ele é forte também. Então, esse é um ponto que eu vejo que poderia ajudar bastante, principalmente nessa questão da toxicidade do ambiente como um todo, né? Sim. Na parte de escaneamento para passar para o programa e para fatiar e tudo mais, você acha que em breve, no futuro não muito distante, vai ter alguma tecnologia que vai encurtar esse cronograma? Processo? Tipo, eu não entendi. Por exemplo, do escaneamento até a impressão, né? Você passa por uma série de softwares e tudo mais. Você acha que no futuro não muito distante a gente vai ter alguma tecnologia, algum update em que diminua-se essas etapas do processo em relação Eu acredito que sim. Assim como a gente tem o chat GPT, que com a sua tecnologia permite decifrar, né, coisas que a gente solicita para ele. E eu trabalho bastante com marketing também, a gente trabalha com algumas ferramentas de marketing hoje que já consegue interagir com o cliente, né, de uma forma mais assertiva. Eu acredito que a tecnologia, hoje, ela tem a capacidade de aprendizado muito grande, ao contrário de outros momentos, né, que a gente vivenciou no mundo tecnológico. Então, eu acredito que isso cada vez mais vai encurtar para poder você não ter... Porque o processo de fazer um modelo, Daniel, dentro de qualquer software, ele é muito, digamos assim, muito básico, né? Até quando eu falo para os colegas que eles ficam, como é que faz esse modelo? Eu digo, cara, hoje tem alguns softwares que só vai clicando, clicando. Então, eu acredito que a inteligência artificial vai chegar um momento que tu vai colocar modelo, e tu vai fazer escaneamento e vai sair já o projeto do modelo. Com certeza, com certeza. Eu espero muito que as empresas, né, utilizem algum tipo de IA, né, no desenvolvimento aí dos programas e tal, porque, cara, tem coisas que já podiam ter alguma IA, né? Tá melhorando. Por exemplo, o Medit, que é o scanner da Medit, né? Ele tem um i600, i700 e 900, agora se eu não me engano. Eu trabalho com isso, 600, é um scanner muito bom. E ele já tem o software deles próprio, né? Que a gente consegue fazer coroas, consegue fazer ponte, consegue fazer até protocolo, dependendo da tua expertise, e consegue fazer placa, e muito rápido, muito rápido, muito rápido. E também a nova impressora que foi lançada, eu não tenho nenhuma parceria com o Speedway, mas é porque assim, como eu trabalho muito tempo com a empresa, a gente consegue já desenvolver vários trabalhos, né? A Midas, que vai ser lançada agora, já foi lançada, inclusive, né? Ela já tem o próprio software dentro dela para poder confeccionar coroas.
de uma maneira muito intuitiva, muito rápida. Então, eu acho que esse é o caminho, porque é facilitar a vida do profissional, né? O fluxo, ele veio para facilitar a vida e a dinâmica. E um grande desafio de todo dentista, e um sonho, assim, sonho de consumo do dentista, é não ter mais protético. Se tu perguntar a qualquer dentista, qual o sonho do dentista que trabalha com prótese sobre implante, prótese sobre dente, ele vai dizer assim, rapaz, não ter um protético, tá entendendo? Não por não gostar, ou não por não ser necessário, não me entenda mal, tá? É pelo fato de ele querer uma praticidade para entregar, porque cada vez mais o paciente com a internet, ele quer as coisas mais rápidas, né? A gente sempre brinca, todo paciente vai viajar, sempre o paciente fala, vou viajar, eu quero receber o trabalho mais rápido. Então, por exemplo, hoje o fluxo, ele me permitiu, praticamente hoje, eu não mando mais nada para o laboratório, né? Porque minha mulher virou protética, mas se ela não fosse protética, eu ia diminuir 50% das coisas que eu envio, mas grande parte, placa, né? Uma placa, os alinhadores, tá? O que mais? Uma coroa sobre dente, tá? Isso tudo dá para me fazer e desenrolar para poder entregar para o paciente de uma forma mais rápida e previsível, e com isso também melhorar a minha relação custo-benefício, né, Daniel? Que a gente sabe que também é uma coisa importante, porque tu consegue diminuir o teu investimento e aumentar a tua margem de lucro, quando tu faz tudo dentro da tua empresa. E também proporcionar para o paciente, dependendo da tua forma de trabalhar, um tratamento mais acessível no que se refere, né, aos tratamentos, né? Então, eu vejo isso como um grande avanço da odontologia nesse aspecto. Agora, deixando claro, não é uma coisa simples. A gente sempre fala isso na cirurgia, Daniel. Pode até parecer simples, mas nunca será banal. Então, às vezes o vendedor, não, é só apertar, já vai sair o dente pronto. O processo de maquiagem, principalmente, Daniel, o dente não sai pronto. Tanto na fresadora, na impressora, ele sai. Hoje já tem, Daniel, no último congresso agora de fresadoras, tem uma fresadora que foi lançada, não, uma impressora, que ela já imprime em várias tonalidades, né? Por exemplo, uma total, ela já imprime a gengiva daquela cor, o dente. Então, como você falou, esse ponto aí é o futuro. A gente vai ter no futuro impressoras que o dente já vai sair naquela cor que a gente quer, com certeza. Hoje já tem impressoras imprimindo material a titânio, né? A laser. Então, está evoluindo muito rápido. Tá rápido demais mesmo. Eu estava vendo as suas fotos dos seus trabalhos, de alguns trabalhos seus, e aí tinha muito tempo que eu não via foto de implante de dentes da frente, né? Deixa eu te perguntar, eu não sei se você tem esse dado assim tal, mas da sua experiência, né? A quantidade de dentes que o pessoal tem mais implante, mais serviço, são os dentes de trás, de mordedura, ou são os dentes da frente? São os da frente, Daniel. Até porque o paciente, ele sempre prioriza os dentes da frente. É o que leva ele a dar o passo em direção ao tratamento odontológico. Eu sempre brinco, né? Ou é por dor ou é por amor. Então, é como tudo na vida. Ou é por dor física ou dor emocional, tá? Ele vai no consultório junto ao dentista. E tem a parcela que vai hoje em busca da estética também crescente. Mas a principal são os dentes anteriores. A gente faz mais implante. Hoje, depois a gente faz mais implante, né, ficando na sua pergunta, da região anterior. Cisíos, caninos, premolar, é mais dessa região. Interessante, eu estava com essa dúvida, porque eu acredito, tá, é muito achismo, tá? Que com a sociedade nesse estresse, nessa ansiedade, né? Eu acredito que o bruxismo esteja bem mais... Com certeza. Né? Eu, por exemplo, eu tenho problema de quebrar pedaço de dente, já tenho até que fazer implante de dente e tal. E as pessoas acham, porque não escova, porque... Não é por causa disso não, por causa de bruxismo. Aumentou muito, Daniel. Imagina. Eu sou especialista, como eu falei, sou cirurgião bucomaxilo e trabalho com a DTM. Aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Isso não tem um trabalho ainda científico, mas eu falo da minha vivência clínica, tá? Aumentou muito o meu número de pacientes jovens com ADTM,
tá? A DTM está associada a vários fatores. Um deles é o componente emocional, tá? Relacionado ao estresse e ansiedade. Então, tem o bruxismo, que é o ranger dos dentes, que promove o desgaste, e tem um apertamento, que o paciente fica à noite contraindo. E Eu sou o apertador. isso. Geralmente o bruxismo ele provoca o desgaste na incisal e oclusal, nas pontas do dente, né? Nas pontas do dente. Quando é apertamento, geralmente o dente ele quebra, a gente fala na cervical, no pé do dente. Ele quebra assim, ó, no pé do dente, que fica em formato de cunha, quando é apertamento. E depois da pandemia, o número de pacientes jovens aumentou assim, significativamente. Geralmente o paciente para tratamento de DTM, a placa, hoje a gente trabalha com infiltração, guiada por ultrassonografia, tá? Terapias medicamentosas, era a partir de 50 anos. Hoje eu tenho um paciente com 17 anos. Nossa. 17 anos. Explica o que é a DTM, eu não sei o que significa. Ó, a DTM é a disfunção temporomandibular. É um problema na ATM, que é articulação temporomandibular. E essa articulação, que é a articulação da mandíbula, ela é composta pelos dentes, pelos ossos da mandíbula, tá? Pelo o disco articular, que assim como no joelho, não tem um menisco do joelho? A gente tem um disco articular também nessa região, que divide a parte da articulação da mandíbula com o cérebro, né? Que é a cavidade articular que a gente chama, tá? Então, quando tu fica apertando, tu fica pressionando esse disco articular. E com o tempo ele promove uma inflamação na região que ele fala posterior, retrodiscal, que começa a inflamar. Aí os sinais clínicos é inflamação na região, dificuldade de mastigar. Aí a dor ela difunde para os músculos da mastigação. Começa a inflamar o músculo masseter, o músculo temporal. Aí irradia para o músculo frontal, o músculo cervical. Tanto é que a gente tem as cefaleias, por exemplo. Tem 14 tipos de cefaleias e vários subtipos. A gente tem a cefaleia tensional, que é associado a essa tensão de apertar. E quando tu aperta, tu contrai todos os músculos da face. Aí fica tenso e promove a dor nessa região, decorrente da ADTM. Então, a DTM é uma disfunção na articulação. Ela pode estar associada aos componentes psicológicos, pode estar associada a um trauma, que de repente tu pegou algum trauma e começou a desenvolver problema na articulação, tá? Começa a estalar às vezes, Daniel. Tem pessoas que têm os estalos, instala. Sim, sim. Tem pessoas que de repente desenvolveram osteócitos, que são algumas malformações, e cistos na região da ATM, tá? Então, são vários problemas de vários componentes que podem estar associados a componentes ósseos, componentes comportamentais, pessoas que vivem unha da unha, Daniel. A gente chama de onicofagia. Quando ele faz isso, ele fica projetando a mandíbula dele para frente, e isso promove um excesso de força aqui. Porque imagine você, Daniel, tu passa o dia, de repente, falando, deglutindo, para tu ter a perspectiva, a gente engole por dia, em média, 1 a 2 litros de saliva, por isso que tem que beber muita água. Então a gente fica todo tempo mexendo, falando, comendo, aí à noite, que era para você descansar, você fica lá, sobrecarregando o sistema que a gente chama estomatognático. Aí isso causa uma sobrecarga e começa a machucar. Aí, às vezes, causa um desgaste na cabeça do osso, ou então começa a destruir aquela membrana que tem aqui, que nem a membrana do joelho. Eu totalmente indicado a pegar uma placa de bruxismo, né? Como é que Isso. funciona? Como é que é a aplicação dela? Olha, aí a placa por si só, ela não é só a placa que resolve, a gente chama placa neuromio-relaxante. Tem que primeiro avaliar os componentes que estão causando, né? O que está causando? Se é ansiedade, vai ter que ter um tratamento para essa ansiedade com psicólogo, entendeu? Ou psiquiatra, tá? Aí depois, tem um comportamento, ele realmente fica apertando, aí você tem que fazer a placa, e a placa, Daniela, não sai pronta, ela tem que ser ajustada depois na boca do paciente, tá entendendo? Porque não é só dar a placa para o paciente e ele encaixar. Sempre o laboratório fala isso, né? Por exemplo, que pede uma placa, aí tu envia, aí tu bota na boca, doutor, não está ajustando, aí tu liga para o laboratório, rapaz, a placa não está prestando. Não,
A placa tu tem que ajustar na boca do paciente, sempre alguma coisa. Aí tu tem que entrar com medicação, tá? Se o paciente estiver com muito estalo, por exemplo, aí já de repente tem a indicação cirúrgica, e tem uma cirurgia que a gente chama discopexia, tá? Na ATM. Tem tratamentos que que a gente faz tipo uma lavagem, Daniel. A gente coloca e lava com uma solução de ácido hialurônico. Não é aquele ácido hialurônico para preenchimento, é um ácido hialurônico para lavar a articulação. Ele pode ser feito com ultrassom, que a gente visualiza, ou pode ser feito a nível hospitalar com artroscópio, que é um equipamento que a gente coloca lá dentro, paciente anestesiado, aí a gente vê direitinho e lava e tira todas as sujeiras. Porque, Daniel, quando tu começa a apertar, começa a inflamar, e as células inflamatórias, elas começam a ficar lá e não saem. Então, tem vários tratamentos. Somente a placa não tem que avaliar o paciente. Como é que avalia? Com exames físicos, né? Olhar o paciente, ver o problema do paciente, se ele tem limitação, se ele, quando ele abre, se desvia para um lado ou para o outro, tá? Se a musculatura, tu olha às vezes o paciente, que ele já tem essa musculatura aumentada aqui, ó. Só de apertar, cresce aqui, ó. Tá entendendo? Então, tem algumas correntes que trabalham com toxina também, que existem várias correntes de tratamento. Aí tu vai avaliar se o paciente tem muito estalo, a dor, como é que tá a dor? Tá localizada ou está irradiada? Aí você vai ter que entrar com fisioterapia, tu me compreende? Então, é um tratamento que não envolve só uma solução. Primeiro, saber qual é o diagnóstico, depois planejar, aí sim, a placa ela entra como um complemento no tratamento. Somente a placa, ela não é um tratamento, tá? Ela vai ter que entrar com medicamento, ou com infiltração, ou com fisioterapia. Tu tá entendendo? Interessante, eu não sabia disso não. Para mim, a placa era para você ajudar, tipo, pra você lembrar que você está forçando, que você está mordendo. Porque quando tu coloca a placa, tu dá um alívio oclusal, tá? E quando tu ajusta ela, tu corrige o encaixe do dente, para evitar que tu morda diferente, principalmente quando tu tá dormindo, porque quando a gente tá dormindo, a gente não controla como a gente abre e fecha a boca, não é isso, Daniel? Tu tá dormindo, aí tu fica batendo no dente, aí a placa, ela estabiliza aquilo e permite que tu não desgaste dente com dente e dê um alívio na região da TM. Só que se tu não trabalhar no restante do problema, tu vai ter que passar o resto da vida com a placa. Interessante. A minha esposa, ela não é de morder, ela é de ficar fazendo barulho. Eu fico zoando, falei, caraca, parece que tá tocando castanhola do meu lado. Barulheira de croque, 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 croque. Eu falei, que isso, cara? Não é possível. Pois é isso que eu tô te falando. Aí tem que ver os diagnósticos, ver o que é que está causando, tá? Se tem um componente ósseo, se tem um componente muscular. Por exemplo, Daniel, a gente fala que tem pacientes com tipo facial. Meu rosto é um rosto mais fininho. Tem pessoas com o rosto mais quadrado, que chama braquifacial, que geralmente eles são mais propícios a ter apertamento, porque a mordida deles são muito fortes. E principalmente a gente avalia isso quando a gente faz também prótese. Às vezes a gente vê aquele paciente de rosto bem quadrado, a gente já sabe que ele é um paciente que, se tu não fizer uma prótese com material bem resistente, não vai suportar, vai quebrar. E voltando à questão do fluxo, Daniel, tu falaste a questão do implante, o que mudou também a regra do jogo foi para mim, e eu até te passei meu TikTok, meu YouTube, né? Tu sabe que eu sou bem presente na rede social, e é a questão de trabalhar com ponte fixa, né? Eu sou protesista também, né? Especialista em prótese, e eu deixei muito por conta de não ter o laboratório distante de mim. E quando tu faz um preparo para fazer uma ponte fixa, vou até pegar uma, vem aqui para ti, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui, né? Aqui, ó. O paciente perdeu um dente na frente, a gente prepara o dente e faz a ponte, tá? Deu para visualizar? Sim. Então, esse tratamento, às vezes, tu tinha que colocar um provisório, aí tu tinha que moldar, mandar para o laboratório, esperar ele fazer o provisório, tá? Para depois vir, para colocar no paciente, para depois fazer o definitivo, tá? Aí tu tinha que moldar com materiais elastômeros, que são bons, o scanner não descarta os materiais, tá? Não entenda também o colega dentista que ele assim, agora eu vou para o fluxo, eu vou largar tudo que tinha antes. Não.
Você tem que entender que vai ter cada etapa, às vezes, necessária. Então, com o fluxo digital, com a impressão 3D, você consegue o quê? Já fazer o modelo no teu consultório, você já consegue imprimir o provisório, entendeu? E, de repente, até no outro dia, já entregar até o definitivo para o paciente. Então, eu comecei a ter mais pacientes e fazer muita ponte fixa. Sim. Diminui o custo do paciente e devolve o sorriso dele, que é o que ele quer, né? Quando você faz o provisório, como é que você vai fazer o definitivo? Você vai fazer com que material? Eu faço, pega bem para mim, Livane, eu tenho as resinas com carga cerâmica, pega a ONX e a Hitachi. Eu trabalho basicamente com 2 resinas hoje, tá? Trabalho com essa daqui, ó, que é chama ONX, da Spentway. Ela é uma resina com carga cerâmica, tá? Eu até rebotei o nome vulgo, né? Eu falo assim, ó, vulgo, popular, eu chamo de porcelana líquida, para o paciente entender. Assim como a lente de contato, Daniel, porque não existe lente de contato dentária. O nome técnico é ultralaminado de porcelana, ou então ultralaminado de resina. Aí lente de contato é o nome do marketing para poder vender. Então, eu desenvolvi esse nome de porcelana líquida, e fica melhor o entendimento para o paciente. Então, é uma resina essa empresa Sprintway, e também tenho essa daqui, ó, o trabalho que é dessa outra empresa aqui, ó. Tá? Então, tem outras resinas, mas eu hoje trabalho basicamente com essas 2, tá? Você imprime ela, o definitivo, direto nessa resina, e aí já está pronto para colocar na boca do paciente. Eu imprimo, aí vou lavar, né? Processo de lavagem, aí depois seca, levo para a cura, tá? Que é o equipamento, que é tipo um forno, tá? Eu tentei ele aqui, ó, bem pertinho aqui, deixa eu ver se dá para pegar. Tá aqui, ó, esse forno aqui, ó, tá? Bacana. Aí ele tem os LEDs dentro dele, tá? Aí a gente programa ele aqui, por exemplo, ele tem uma programação que a gente customiza ele, deixa eu ver se dá para pegar aqui, de acordo com cada resina, tá? Que ele tem um tempo específico, uma temperatura. Aí a gente vai e depois, daqui, aí ele vai para maquiagem. Aí, por exemplo, aqui a gente está no nosso setor de maquiagem, ó, tem todo o processo de maquiagem, né? A empresa também que eu trabalho, tem 2 empresas aí no mercado, eu trabalho com a como é o nome? Make Smile, que é a que melhor se adaptou, tá? Eu não vou dizer a melhor, a que melhor me adaptei, porque cada profissional tem a sua curva de aprendizado, né? Não é, Daniel? Sim, total. Então, aí dali já sai para maquiagem e depois vai mais uma vez para a cura, aí vai para a boca do paciente. Essas resinas são biocompatíveis, tá? Inclusive, essa daqui nos Estados Unidos, o órgão que regulariza lá a questão da odontologia, ele já permite dizer para o paciente que é um material de longa duração definitivo. Aqui no Brasil ainda não tem digamos, essa regulamentação específica, né? Tá? Essa outra também que é muito boa, tem vários artigos produzidos com ela, tá? Tem boa resistência flexural, né? Tem uma boa tecnologia para dar um brilho, permite um bom brilho para o paciente, porque até o paciente pergunta, né, doutor, mas qual é a diferença? Então, assim, tu faz uma faceta de resina, não sei se tu usa, Daniel, tu conhece alguém que usa? Não conheço. São maravilhosas, só que elas absorvem bastante os corantes. Tá? Nós temos resinas como a Omega Starlight, se eu não me engano, maravilhosa, só que ela absorve corante de refrigerantes, de alimentos, então ela amarela, não porque ela foi mal feita, é porque é uma característica da resina. Já o que eu observei com as resinas com carga cerâmica, tá? Elas não quebram com tanta facilidade e elas não absorvem, tá? Elas não têm o brilho da porcelana. Cadê, Livane? Elas não têm o brilho, por exemplo, aqui, ó, da zircônia. Isso aqui é zircônia, tá? Ela não tem o brilho, nem a dureza e a resistência da zircônia. Só que elas não amarelam e escurecem como a resina, aquela resina que vai fazendo a faceta na própria boca do paciente. Essa daqui é o diferencial dele. Então, eu sempre digo, tu quer fazer faceta? Ele fica nessa escala assim, primeiro resina, essa que faz direto no dente, depois essa, e por último, as cerâmicas, né? Essa escala de qualidade, assim possamos dizer. Sim, muito interessante. A gente estava trocando uma ideia antes sobre a tua experiência com as resinas da Quantum, né?
você falou que estava usando começou a usar da Quantum recentemente, né? Qual é que você começou a usar? Peguei ele, vai, deixa eu ver. Vai que a gente usa da Quantum. Essa aqui, ó. Ah, Spin. E agora, Legal. essa daqui. Opa, erradei a dica até para os colegas, ó. Eu comprei esse cigarrão aqui, ó. Bacana. E aí, como é que está sendo a sua experiência? Rapaz, eu conheci ela no laboratório que eu fui fazer um treinamento e, assim, me encantou de primeira, assim, pela questão, principalmente na hora de encaixar. A gente sabe que é um desafio, porque principalmente as impressoras chinesas, elas não têm essa grande capacidade de copiar muito o orifício, assim como as impressoras, os orifícios, assim, ó. Assim como essa impressora da Spritway, que ela foi trabalhada para odontologia, tá? Então, mas claro que a gente consegue, calibrando, né? Porque a gente sabe, cada resina, é interessante falar isso, né? Tem a sua calibração, né, Daniel? E o que eu gostei também na resina da Quantum foi o suporte, né? Que eles deram para a gente, para ajudar a gente a calibrar, né? De acordo com os trabalhos que a gente realiza e de acordo com a impressora que a gente tem. Porque sabe que tem várias marcas de impressora aí no mercado, né? Sim. E o que eu aprendi foi isso, que às vezes o colega, qual é a calibração dessa resina? Aí eu sempre pergunto, qual é a tua impressora, né? Porque depende da impressora. E tem que se ajustar. Então, o que me encantou foi isso, foi a questão da qualidade, que ela também não é quebradiça, né? E também o cheiro dela, né? O cheiro, que é outra coisa que me incomodava bastante nas outras resinas. Sim. O odor é bem suave, né? Bem suave, entendeu? Ainda mais que tu tem ambiente pequeno de consultório. Graças a Deus tem um ambiente grande aqui, mas quando tu tá no consultório pequeno, faz toda a diferença. Né? Totalmente, Qualquer alteração do cheiro. Fica muito mais presente. Você falou sobre a calibragem e tudo mais, né? No site novo da Quantum tem um negócio muito interessante, que você vai escolher qual é a resina que você quer ver e tudo mais, e aí ele te abre um submenu para você escolher a marca de impressora, o modelo de impressora, e aí ele já te passa todos os parâmetros. Além dos parâmetros, você ainda consegue ter um suporte exclusivo com a galera lá da Quantum, que ele te supre todas as suas dúvidas e para você diminuir o erro, né? Justamente porque tu sabe, né, que Daniel, dependendo das horas que já tem a tua impressora, e a gente fala em DLP e LCD ali, né? A DLP tem a vida útil maior do que a LCD. Então, uma LCD, por exemplo, se ela já está muito usada, aquela calibragem ali padrão, tu vai ter que adaptar. Vai ter que adaptar para o teu LED que já foi usado várias vezes. Então, esses refinamentos, a gente gostou do suporte que deram para a gente poder chegar no ponto ideal, né? Que a gente trabalha. Principalmente se tu vai, por exemplo, fazer uma faceta e fazer um modelo que eu penei muito com isso, bati muita cabeça. Tu faz um modelo, aí pensa que não, os dentes grudam tudo no outro, assim, não dá para tu ver término em nada, né? Sim. Principalmente quem trabalha com faceta, uma resina de modelo faz toda a diferença. Né? Definição é fundamental também para a área de odonto, né? Justamente. A gente fala na parte da prótese, são os términos do preparo. Então, são coisas que a gente alcança hoje. Então, o que adianta você, de repente, Daniel? Tu tá com um scanner maravilhoso. Aí tu consegue ir lá, tu coloca um fio retrator e tal. Aí, na hora que tu vai imprimir, não copia nada disso. Imagina. Só aí já foi tempo, dinheiro, paciência. Justamente. Brabíssimo. Doutor, para quem está começando agora, quer começar, qual seria a sua palavra de apoio? Olha, para quem está começando, primeiro ponto, eu acho que tem que estudar um pouco, tá? O mínimo necessário, buscar um pouco de informação, tá? E ver qual é a sua demanda. Porque às vezes o cara, qual a melhor impressora? Não. Qual é a sua demanda? Tu é ortodontista? Tu vai precisar de quê? De modelo? Vai precisar de alinhador? Tu vai trabalhar sobre bucomaxilo? Eu preciso só fazer guia cirúrgico. Então, tu precisa de uma impressora de alta precisão. Tá entendendo? Não, eu quero fazer só guia cirúrgico para implante.
também tu não vai precisar de um grande investimento de uma impressora que vai ter que te dar muita precisão, tá? Não desmerecendo o tratamento, se assim possamos dizer. Tu é um laboratório, tu quer fazer só modelo, então tu pode ter uma impressora, né, um processo mais tranquilo. Agora, tu está começando, tu quer fazer um bom investimento, tu não quer bater cabeça, literalmente, tu quer um processo bem intuitivo, a Sprintway, ela te ajuda nesse sentido. Agora, claro, né, Daniel, a gente sabe que na vida como um todo, não só na odontologia, mas praticamente em tudo, sempre a qualidade, ela requer um investimento maior, né, Daniel? Sim. Eu até brinco isso muito com meus colegas dentistas. Eles falam, rapaz, eu quero uma coisa. Eu falo, mas como é que tu quer que o paciente te pague bem e tu quer investir pouco? Não bate essa conta, né? Então, se tu, rapaz, eu não entendo muito, eu quero uma coisa tranquila para mim poder iniciar esse processo e desenvolver serviços, trabalhos de uma forma rápida. A Sprintway, o sistema da Sprintway, tá? A gente fala que a gente tem um combo lá, é muito mais prático, porque já tem o próprio software deles, tá? Eles têm o fatiador próprio deles, tá? Eles dão o suporte, tá? Tudo associado dentro do que chama de um ecossistema. Agora, não, eu sou um cara que gosta de estudar, eu gosto de desafio, e eu vou fazer curso, né? Eu vou fazer curso, o dentista gosta muito de fazer curso. Então, tu investe pouco, compra um LCD, eu trabalho aqui com a Elegu, né? Eu tenho, por exemplo, a Elegu, tá ali, ó, a Saturn, tem a Elegu 5 Ultra+. Então, tu compra essas impressoras, que ela tem um OSH também. Essa impressora aqui, por exemplo, falando de valores, ela foi R$ 2.900. Aquela outra ali foi R$ 59.000, tá? Então, assim, tu vai comprar uma Elegu, tu compra o OSH dele, que é o lava e cura dela, tá? Que também é R$ 2.000, R$ 3.000, tá entendendo? Que vai te permitir ali não fazer um grande investimento, só que tu vai ter em contrapartida investir em curso. Tem empresas hoje, para mim não ficar falando só de algumas empresas, a gente falou hoje da Vitalis, né? A Smart Dent, por exemplo, que produz essa resina, eles te propõem um treinamento, por exemplo. Tu adquire o scanner com ele, adquire as resinas, e eles te propõem um treinamento lá na estrutura deles, muito bom, tá? E tu já vai sair de lá fazendo coisas básicas, digamos assim, e depois tu vai desenvolver dentro do teu consultório. Agora, não ter medo do novo, né, Daniel? Não ter medo do novo e ousar. Que isso foi a grande diferença em toda a nossa humanidade, não só na odontologia, né? Tu te permitir ousar, porque se tu não fizer isso, hoje tu vai ficar de fora do jogo. Né? Porque o paciente ele tá vendo nas redes sociais. Olha, eu tenho uma paciente hoje mesmo. Ela veio, eu moro numa cidade no interior do estado do Maranhão, com 90 mil habitantes. E é da capital, tem 250 quilômetros. Mas hoje eu tenho a tecnologia aqui que eu resolvi investir, que no Maranhão todo não tem. Tá entendendo? Eu vou te mostrar ali um pouquinho, ó. Ali, tá ali a nossa fresadora aqui, ó, tá? Da Ivoclar, aqui tá nosso forno, tá fresando ali a zircônia, além do nosso outro forno. Então, hoje eu tenho um paciente que veio da capital para cá, e ela fala, doutor, eu vim porque eu vi aquele negócio que o senhor faz, de botar na boca, que eu não quero mais aquela massinha. Então, Daniel, imagina o paciente chegar no teu consultório e falar isso para ti, doutor, eu não quero a massinha. Aí tu vai falar, eu só tenho uma massinha. Como é que tu fica? Imagina. Tá? Então, é muito fácil se tornar obsoleto nessa área também, né, cara? Tá. Hoje, felizmente ou infelizmente, tá muito. Porque o paciente, ele é muito curioso e as redes sociais é toda hora falando, pro bem e pro mal. Então, tu tem que acompanhar, né? Tu tem que acompanhar e não negligenciar a curva de aprendizado, não negligenciar os estudos clínicos, tá? Assim como a gente estava falando agora da resina da Quanto, né? Então, não negligenciar bons materiais, porque senão vai cair na velha história, o barato que sacar, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Tem que investir, porque o resultado ele vem do conhecimento e da busca por novas oportunidades para o paciente. Então, hoje, por exemplo, o implante. Todo mundo, quando pensa em botar dente, é implante, não é isso?
Então, hoje, por exemplo, quando eu mostro para um paciente que eu posso devolver o dente dele em 24 horas, fazendo esse tratamento, ele fala, eu quero. Então, é um tratamento, é um tipo de tratamento, né? Porque hoje a gente tem implante, a protocolo, não sei se tu compra aquela protocolo, mas a dentadura, a PPR, aquela peça de grampo, ela é um tipo de tratamento, Daniel. Ela é um tipo. É tipo carro. Não existe vários tipos de carro, Daniel? Sim. Tem o elétrico, tem o híbrido, tem várias marcas. Então, é assim, tem vários tipos de tratamento. Então, hoje tu permitir para o teu paciente, a versatilidade é muito importante. Olha, eu estou com outro tratamento aqui, por exemplo, aqui, ó. Tu já viu aquelas peças de grampo que o pessoal usa? Não me lembro. O pessoal chama peça de grampo, então, de metal. Então, hoje eu vou fazer ela agora aqui, ó, com essa nova tecnologia, fresada, com um material que a gente chama PIC, que vem direto da China, que eu fiz uma parceria lá, na fresadora, tá entendendo? Ah, sim. Então, isso vai dar mais rapidez, tá? Isso vai dar mais rapidez. Também eu vou fazer uma nova tecnologia aqui, ó. Isso eu estou falando do Nordeste do Maranhão, então imagina se eu não fosse buscar, não é isso? Porque, felizmente ou infelizmente, às vezes a pessoa pensa, não, é só no Sudeste. Isso é uma realidade, eu não tenho que negligenciar isso. O paciente, devido à informação da televisão, ele às vezes pensa que é assim. Então, é isso que eu estou tentando mudar a nossa realidade aqui na nossa região. Sim. Com a internet e com o frete para o Brasil todo, né, o comércio internacional, o comércio exterior pulsante, né, como a gente está agora, antigamente demorava 1 mês, 2 meses para pedir um negócio da China. Hoje em dia, em 2 semanas já está aí, entendeu? Então isso aí, tipo, só depende de você. Você montou teu laboratório com coisas que, tipo, uma galera de cidade maior, assim, tal, cosmopolita, nunca pensou em fazer. Justamente. Então, assim, tu vai permitir que o modelo, tu chega aqui, tu imprime um modelo para o paciente, dá para ele levar. Não é diferente tu imprimir modelo em gesso, macho. Tu entregar uma coisa em gesso e entregar um negócio desse no branquinho, que nem esse aqui que a gente comprou agora, né? Meio creme, assim, ó, bonitinho, paciente. Ele leva para casa, mostra pro marido dele, para a mulher dele, olha aqui como é que tá teu dente mesmo. Ele pegar, não é diferente? Muito legal. Aí o cara fecha, aí o cara fala o tratamento. Muito legal. Olha, essa dica foi maravilhosa. Espero que você que esteja vendo a gente aí, esteja naquela dúvida aí, será que eu vou migrar para essa área? Será que eu dou uma segurada na minha onda? Você tá vendo aí que ousadia e coragem são primordiais. E eu quero agradecer aí ao Dr. Leandro Vanucci pelo papo maravilhoso, pela aula, né? E muito obrigado aí também por usar os produtos da Quantum 3D. Espero que você tenha cada vez mais sucesso. E, por favor, faça aí a divulgação do seu trabalho para a galera conhecer as suas redes sociais, por favor. Tem o nosso canal do YouTube, né, que é do Fluxo Digital na Odontologia, tá? Tem o do TikTok, que é o Vanucci também. Sempre é Vanucci, é VANNUTC, tá? Que já acha todas as nossas redes sociais, tá? A gente também tem um curso online, né, do Fluxo Digital, quem tiver interesse aí em se adentrar nessa nova tecnologia. Lá a gente tem um passo a passo de como você, desde o processo de fazer o escaneamento, qual impressora escolher, qual resina escolher, qual scanner escolher. Lá a gente ensina todo esse passo a passo para você poder se introduzir no fluxo, tá? A gente está aqui no Maranhão, como eu te falei, em Santa Inês, atendendo no Hospital Vitalis, aqui em Santa Inês, promovendo a odontologia de excelência, como a gente sempre fala, né? E claro que buscando sempre o novo, né? Sempre baseado na tecnologia, não somente, mas também nos estudos clínicos. Tem que deixar isso bem claro, né, Daniel? Que é de suma importância você buscar estudos clínicos que comprovem aquilo que você está fazendo. Porque você não pode negligenciar o paciente, que é um ponto fundamental, tá? E aí, quem quiser entrar em contato comigo, qualquer dúvida, seja dentista ou paciente, estamos aqui à inteira disposição para falar daquilo que é, assim, é a nossa vida, que é a odontologia. Maravilha. E você aí também pode já aproveitar
para se inscrever aqui no canal da Quantum 3D, deixar aquela curtida, fazer um comentário. Além de seguir também o doutor, siga lá também as redes sociais da Quantum, que tem sempre uma novidade para você ver. Aqui o canal da Quantum 3D tem várias sessões, tem várias playlists com dicas, com podcast, com impressões, um monte de coisa legal. E também o site da Quantum 3D, além do site novo, né? Tem um suporte incrível para te ajudar, para te auxiliar na sua rotina com a impressão 3D. Um forte abraço e até o próximo bate-papo de Quantum Cast, o podcast da Quantum 3D.